Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da Advanced Talk. Meu nome é Rodrigo Lobo. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial e eu vou passar para vocês aqui uma série de conhecimentos de implantação e pré-implantação de condomínios. Eu sou CEO da Advanced é empresa de síndico profissional, como vocês conhecem, e a ideia desse bate-papo hoje é a gente conversar e entender sobre implantação, projetos de sustentabilidade, projetos estruturais para ali a maior conformidade de execução e implantação do síndico e da toda a operação do condomínio pós-implantação. Isso muito começa antes, né, do condomínio ser implantado, e existe todo um trabalho por trás, e a ideia hoje é bater esse papo com vocês, mostrar todo o conhecimento que a gente tem. Uma convidada aqui, que é a Beli. A Beli é uma conhecida minha, eu conheci ela no condomínio que a gente sede aqui da Advanced, chama Condomínio Parque da Cidade. Esse condomínio é um condomínio extremamente peculiar, ele tem diversos diferenciais, é um ícone em São Paulo, na parte de sustentabilidade, na parte de eficiência energética, e a Beli que programou, fez todo ali um projeto de visualização de como executar condomínios complexos como esse. Eu conheci a empresa dela, vi o trabalho fantástico que eles faziam, e eu entendi que eu precisava entender melhor disso hoje, e eu queria exatamente compartilhar com vocês. Então hoje é o momento que eu vou aprender e vou passar para todos os telespectadores. Obrigado pela presença, Beli. Eu que agradeço, muito bom. A gente se conhece faz tanto tempo, né? Tanto tempo. E já passamos por tanta coisa no Parque da Cidade, Exato. que também é aprendizado, né? Sempre. Muito, eu aprendi tudo aqui, Beli. Esse condomínio foi um dos primeiros que eu comecei assim a crescer e trouxe muitos frutos para a Advanced. Eu sou muito grato ao condomínio, muito grato aos condôminos daqui que me receberam também muito bem. Aprendi com você, porque quando eu cheguei aqui, o que eu estava querendo aprender, você estava querendo esquecer. É um pouco isso. Mas a história a gente vai pegando, vai crescendo e vai entendendo que conhecimento, transferência de conhecimento é o principal na nossa profissão, no nosso ramo. Enfim, e aí eu falei, bom, eu precisava muito entender todo esse projeto pré-implantação, que eu vejo que hoje os condomínios eles sofrem muito na parte operacional por conta do pré. As incorporadoras, eu não sei se elas visualizam tanto a implantação do condomínio como um processo de que o síndico, que a operação, a administração tem que estar muito antes. Eu vejo que isso é uma deficiência no mercado, porque a gente que opera chega depois no condomínio e fala, puxa, essa sala aqui não seria adequada nesse local, esse condomínio não tem uma sala adequada para mensageria, com quantidade de unidade que tem hoje aqui e com recebimento de encomendas, e eu vejo que isso tem que ser visto lá atrás. E aí eu entendi que você tinha uma empresa que fazia isso e faz isso para as incorporadoras. Falei, nossa, que legal eu conhecer seu trabalho. Então a ideia aqui, Beli, é isso, é você passar todo esse conhecimento e explicar um pouco do que você faz, do que a empresa Gaia, né? A empresa Geia faz no mercado, qual o diferencial da empresa, assim, quais são os seus cases, alguns cases de sucesso e tudo mais, para a gente compartilhar esse conhecimento. Primeiramente, Beli, eu tenho uma dúvida. Como que começa tudo isso? Qual que é o ponto de partida? Assim, a incorporadora chama vocês, é a construtora que chama vocês, é uma consultoria que você dá consultoria, mas qual é o ponto de partida? Em que momento entra o seu projeto? No projeto arquitetônico ali da engenharia, ou é pós-projeto? Passa pra gente ali onde começa, e um pouquinho já um spoiler da empresa sua. Então, a Geia começou de uma dor, né? Eu tenho empresa faz 20 anos, a gente tem uma equipe de arquitetura, e eu venho de hotelaria. Em hotelaria é muito comum, quando você vai construir um prédio, uma incorporadora, uma construtora, ela tem um prédio, ela chama uma bandeira hoteleira, e essa bandeira hoteleira, ela vai dizer o que ela precisa para operar. Por quê? Porque um hotel tem características. Eu vou precisar de um restaurante que tem café da manhã, almoço e jantar, eu tenho que ter rouparia, porque tem roupa de cama
de todos os apartamentos, então vai ter arrumadeira, uma recepção 24 horas. E as bandeiras hoteleiras, elas têm por hábito entregar isso para a incorporadora. Quando eu fui trabalhar em condomínio, que a gente ia cuidar da operação, a gente começou a pegar condomínios muito grandes nas administradoras, né? Isso de um tempo para cá, quando começou o condomínio clube, grandes corporativos. E na hora que a gente ia trabalhar, a gente chegava e via problemas que não eram facilmente solucionáveis, porque eles dependiam de área física, aquilo que você falou, alguma coisa que faltava. Então, vou dar um exemplo. A lei em São Paulo diz que você tem que ter, por exemplo, X metros quadrados para um depósito de lixo. O que os arquitetos faziam? Eu vou ler a lei diz que então 3 metros quadrados eu não computo, eu posso colocar de depósito de lixo. Então, a gente, em todos os empreendimentos, tinha 3 metros de depósito de lixo. Só que chegou uma hora que a gente tinha empreendimentos com 1.000 apartamentos gerando lixo. E como que você guarda em 3 metros quadrados? A operação disso como você faz super complexa. A operação? Entregas, né? Cada vez mais a gente tem delivery. Então, você tem uma portaria pequena e você tem 200 apartamentos. Hoje, todo mundo pede tudo por internet. Começa a chegar toda essa mercadoria e as pessoas estão fora do apartamento. Quem guarda isso? Onde guarda isso? Então, essas lacunas que você vai vendo na operação e que não dependem exatamente do procedimento, mas dependem de uma disponibilidade de uma área física ou de uma setorização, coisas bestas até. Às vezes a gente em prédio tinha reclamação que você vai resolver como? E a piscina fica na frente do salão de festas e todo mundo que está na festa de sábado fica olhando a mulherada de biquíni. Como que você resolve isso? Como que você resolve uma coisa que parece tão besta. Não é. Então, cada empreendimento e cada tipo de empreendimento tem uma particularidade. Independente se ele é grande ou se ele é pequeno, ele tem que ser bem planejado desde a fase de desenvolvimento e concepção de projeto. Sabe aquilo de papel aceita tudo? Sim, sim, né? sim. Depois que está construído, você não tem como edificar. Como é que você vai construir um depósito de lixo de 100 metros quadrados? Como você vai mudar uma piscina de lugar em relação ao salão de festas? Como você vai resolver um empreendimento de altíssimo padrão, que a portaria é uma clausura social, que tudo que é de obra e resíduo passa no mesmo lugar e detona o lobby, porque não tem um acesso de serviço separado? Você não resolve mais. Não tem mais solução. Então, você tem que trazer para o papel, para a época de desenvolvimento do projeto. Resolver na planta. Antes de aprovar na prefeitura, antes de vender. Era a dúvida que eu tinha. Eu pensava, quem que faz toda a concepção do projeto? É um engenheiro com um arquiteto, com a incorporadora, com os desafios dela ali, as expectativas de entrega e muito provavelmente o advogado que está fazendo ali a convenção condominial já regrando. Mas e aí? Quem que está junto com esse advogado, passando para ele o que vai ser ali convencionado ali dentro do condomínio e junto com o engenheiro? Existe uma sinergia para o regramento, para a utilização inicial. E eu vejo, e os síndicos que estão me escutando, com certeza vão se espelhar nessa dor que eu estou passando, que é na hora de operar, falar, nossa, não teve um trabalho prévio. Não. E eu nem sabia que existia uma empresa como a sua que fazia esse trabalho prévio, que ajuda muito a operação do condomínio e ajuda muito a venda do próximo condomínio, porque a incorporadora tem que saber que a jornada da entrega dela não para depois que ela entrega o apartamento para o cliente, para o condômino, e ela vai para o próximo. Ela tem que entender que depois que ela entrega, existe uma nova jornada com o síndico, que tem que entender o modelo de implantação, que tem que muito provavelmente ter uma melhor execução na operação, se ele tiver conhecimento prévio daquele projeto, se ele tiver uma interação anterior com aquele projeto. Isso tudo faz sentido. E que eu vejo que as incorporadoras não estão ainda olhando, algumas já enxergam hoje assim. No mercado algumas já... Isso. Mais com o síndico que eu tô falando, não com o projeto. Com o síndico, de colocar o síndico dentro do processo anterior, antecipado. Normalmente, como que os síndicos passam? Eles entram numa assembleia, entram ali numa concorrência de 2, 3 síndicos, de processo de indicação da incorporadora, que é onde são os síndicos que ela confia, que ela sabe que são síndicos renomados do mercado. E esse síndico que entra, ele toma uma notícia do dia para noite, porque ele pode ser ou não eleito. Ou não, o outro dia dele vai ser normal. Ele tem que virar a chave, administrar. Aí agora, se ele
for eleito, no outro dia tem uma série de tarefas, ir lá, fazer o primeiro dia de vistoria, de recebimento de áreas, enfim, todo um cronograma que ele não teve tempo, não teve ali um trabalho prévio de análise de convenção, de visita técnica, e que deveria ter tido esse olhar. Eu vejo que hoje algumas incorporadoras fazem isso, tem ali, aproxima o síndico e fala, não, eu vou te indicar e eu quero que você analise o condomínio antecipadamente. Mas eu ainda acho que falta. Eu acho que deveria ter uma interação muito maior do síndico. Deveria ter uma interação de 6 meses, do projeto inteiro e tudo mais. Mas já é uma luz, assim, saber que existe uma empresa que faz o que você faz, que é pegar essas incorporadoras e falar, não, vem cá, eu vou organizar o seu processo. A PO que você estava falando para mim, a previsão orçamentária, né? Que normalmente as administradoras fazem, mas ok, a incorporadora ela precisa saber antes quanto vai ser aquele condomínio para fazer um estudo de viabilidade e de venda. Que existe muitos condomínios que viram um mico, porque ele é maravilhoso, só que o condomínio, a taxa condominial, não comporta o padrão do condomínio, não comporta a entrega. E o erro que eu entendo, ao meu ver, é que não houve um trabalho prévio com uma empresa especializada para falar, não, ó, a PO sua faz sentido assim, tira jardim para ficar menor o valor aí do paisagismo, vamos tirar uma portaria, vamos concentra só em uma, e aí evita lá na frente de ter dois turnos de portaria, dois postos de portaria. Enfim, tudo isso daí é um trabalho que alguém tem que fazer de consultoria em cima de todos os profissionais. E que eu vi que você faz. Porque o que acontece, Rodrigo, hoje, se você pensar em incorporadora, cada um entende do seu negócio. A incorporadora, ela vai incorporar um empreendimento e, às vezes, ela se especializa no nicho, às vezes ela tem uma diversidade de portfólio, diversos tipos de empreendimento, ela vai contratar um escritório de arquitetura. Ninguém entende da operação. Quem entende de operação? A administradora, o síndico, são as pessoas que vão estar lá na frente quando esse empreendimento for inaugurado e passar a ter uma vida, né? Então, quando você pega quanto o projeto representa em relação à vida útil, a incorporadora vai estar com esse empreendimento na mão dela durante 3 a 5 anos. Ela está desenvolvendo o projeto, ela fez o estudo de viabilidade, comprou terreno, estudo de viabilidade, vai fazer o projeto. São 5 anos. Dali em diante, quando ela entrega, você vai ter 45, 50 anos de vida útil, hoje com retrofit muito mais, que é a fase de operação. Então, a operação, ela é tão importante, por quê? Porque ela é a maior parte do tempo de vida desse empreendimento. Então, o que acontece? As incorporadoras, antigamente, elas tinham por hábito, vão fazer o projeto, pegam o arquiteto, o escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura, ele não tem como entender de todos os negócios. Ele vai fazer um prédio, ele vai fazer um shopping, ele vai fazer um hospital, uma loja. E ele precisa daquelas disciplinas específicas, que são as pessoas que têm, ou as empresas, expertise. Então, você vai ter um consultor de bombeiro, um consultor de estacionamento, você vai ter um consultor de segurança. E todos esses profissionais vão trazer input, as informações, cada um entendendo do seu negócio. Perfeito. Só que o que amarra tudo isso? O que amarra é a operação. A operação é como esse empreendimento vai funcionar quando todas essas pessoas que vão existir estiver ocupando. Exato. Tanto faz se é um lugar para trabalhar, um lugar para morar, um misto, que você tem várias, Exato. né? Você O tem misto é muito complexo. Muito complexo, né? Aqui é o Parque da Cidade. Você Exato. tem um corporativo, você tem um residencial, você tem o shopping, você tem O restaurante. conflito de interesse é absurdo na operação. Básico, o conflito por exemplo, de entendimento, eles não entendem uma convenção da outra, que regra cada um de um jeito. Sim. Operar tipo de condomínio desse é muito difícil, tem que ser especialista. Então, assim, o que você faz? Na operação, quando você começa a imaginar como aquilo vai acontecer, você começa a fazer pergunta, né? Então, você pega um projeto. A primeira coisa é, tá bom, quem vai ocupar? Qual o perfil? Um estúdio onde mora uma pessoa só que passa o tempo todo fora é diferente de um residencial familiar que vai ter criança, adolescente, cachorro. A gente está falando de coisas diferentes. Um corporativo é diferente de um centro médico. Você tem um volume de visitantes muito maior, você tem que pensar na maca, no elevador, no corredor, resíduos de serviço de saúde. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você vai trazer, o que é esse projeto? Que perfil que ele é? Ele é residencial? Ele é comercial? Corporativo office? Ele é misto? É um monte de torre, de coisas diferentes no mesmo terreno?
com conflitos de uso, né? Entender o perfil, você começa a olhar o que aquilo tem de premissa. Então, por exemplo, a gente agora, de 2 meses para cá, a gente pegou empreendimentos que são tombados. Então, você tem um convento ou a gente tem uma edificação que tem 300 anos e que você tem um monte de restrição. Em outro caso, você tem uma premissa de que vai ter uma doação de uma área verde, de um parque, na verdade 4 parques, para a prefeitura, mas que estão dentro e que os condomínios aqui vão ter que fazer a manutenção dos parques. Então, às vezes, você tem ainda coisas que você precisa prever que eles não são necessariamente algo que acontece dentro do empreendimento, mas que eles interferem com o projeto. E aí você começa, a partir daí, a olhar com as incorporadoras e o arquiteto como tudo acontece. Chegou um visitante social. Como você vai tratar ele por onde ele entra? É diferente do lugar do prestador de serviço, que vai fazer uma entrega de pizza. Sim, um cara que não vai fazer uma entrega de pizza, é uma obra e ele está entrando com um monte de material de obra. Por onde ele vai entrar? Por onde esse material vai entrar, vai muda sair? Muito rápido hoje. Tudo. Quando você vê, você está tendo que ter espaço maior para mini mercado. Sim. Quando você vê, não tem mais área de zelador. Quando você vê, você tem que ter agora áreas. Ou diminui garagem. Ou você tem menos carro do que você tinha em alguns perfis. Agora a gente tem que. A nova lei agora que vai sair, vai sancionar essa questão de carro elétrico, vai adequar um monte de adequações. Isso tem que ser visto muito rápido, não pode demorar, porque as implantações estão correndo, então tem que ter uma empresa muito focada nessa transformação. Que é desempenho operacional. É o que a gente fala, o desempenho operacional é vivo. Exato. Ele é vivo, ele vai mudando conforme a cultura. Né? Você não falava de expedição, mensageria ou locker automático há 20 anos. Exato. Você não falava de veículo elétrico. Você não tinha um monte de restrição de lixo que você tem que separar por lei, né, municipal, estadual, federal, todos os tipos de lixo. Então, quer dizer, você pensa na edificação de acordo com o que está acontecendo. 4, 5 anos depois, você já tem coisas que mudaram. Mas se você faz o planejamento prévio, desde a concepção dos projetos arquitetônicos e pensa em cada coisa, como vai funcionar, cada tipo de fluxo, veículo social, veículo de serviço, prestador de serviço versus visitante social, crianças, adultos, e você circulação molhada. Em que momento você entra? Antes da aprovação do projeto em prefeitura. Então, quando ele começa a ser desenvolvido, que você vai começar a conceber os projetos arquitetônicos, você já entra aí. É a hora que a gente vai entrar e vai olhar esses projetos pensando em desempenho operacional. Quer dizer, como é que vai acontecer a operação para que a incorporadora ela entregue o empreendimento eficaz. Quando você fala em eficaz tanto no funcionamento, de trazer conforto, comodidade, segurança para os ocupantes, como financeiro. Hoje, quando você pega um condomínio, 50%, 60%, às vezes o custo dele vem de mão de obra. Sim. Quando você olha um projeto, às vezes no projeto você já bate o olho e você fala, nossa, do jeito que esse projeto tá, eu preciso ter 3 seguranças a mais. 3 seguranças, mas você está falando de 60 mil reais. Acabou. Você faz uma alteração de projeto, muda uma portaria de lugar e com alguma coisa que é remota, e você economiza 60 mil reais numa mudança do lugar da portaria. É exatamente isso. Ou conforto, quer dizer, então, você tem situações hoje de condomínios muito grandes, com distâncias muito grandes a serem percorridas. Então, o que você tem que pensar? Segurança, eficiência, comodidade, conforto, qualificação desse empreendimento. Às vezes você tem um empreendimento que fala, nossa, ele vai ser incrível, ele vai ser o máximo. Quando você olha, você fala, nossa, mas do jeito que essas torres estão implantadas, todos os prestadores de serviço, obra, lixo, entulho, vai passar tudo pelas áreas sociais. Exato. Para que esse é o caminho do rei. A gente tem que fazer isso, passar tudo pela garagem, porque as áreas sociais são do condomínio do visitante. E você entrega um projeto técnico, um desenho, é um descritivo? Como que você acompanha isso com a incorporadora? Qual é o seu acompanhamento de entregas para eles? Quais são essas entregas? Como funciona na prática, né? Então, como funciona? A incorporadora chama a gente, faz uma apresentação, então, disso que a gente falou, as premissas, os sonhos.
tamanho, o que ela imaginou. É incorporadora direto, não é a construtora. Não, incorporadora. É incorporadora. Tá? A incorporadora, ela vai fazer a concepção. Então, ela chama a gente, o escritório de arquitetura, eles vão dizer o que eles sonharam, pesquisas que eles fizeram de mercado, que precisa ter, programas que eles gostariam, as dores. Ah, tô preocupado porque isso aqui acho que não está funcionando bem. A gente recebe os projetos e aí a gente vai trabalhar em cima do projeto arquitetônico, que é olhar essa planta e falar tudo que você precisa incluir, excluir, diminuir, aumentar ou mudar de lugar para isso fazer sentido na operação futura e funcionar lá na frente. Né? A gente já pegou empreendimentos maravilhosos que não tinham depósito para guardar material de limpeza. A gente pegou prédio 1 mês antes de entregar, de uma incorporadora grande, que ligou para a gente e falou, você não sabe, a gente não fez a consultoria de projeto e eu tô com um problema. Uma condômina me ligou e ela vai morar, ela não é investidora. E ela falou que queria saber do que tá aqui na convenção de condomínio, que vai ter arrumação todo dia e vai ter personal trainer no condomínio. O que eles tinham feito que eles não perceberam? Eles pegaram uma convenção de condomínio e fizeram copia e cola de um empreendimento que tinha serviço hoteleiro. Então, tudo que se baseia o funcionamento de um condomínio, o que ele vai ter, quanto vai custar, era para empreendimento com serviços. E ele foi edificado para não ter serviço nenhum. Ele não tinha recepção, ele tinha uma portaria e nem depósito de material de limpeza ele tinha. E estava 30 dias da entrega. Então, o que você faz? A gente pega, analisa projeto arquitetônico. Se existe uma minuta de convenção de condomínio, a gente já recebe essa minuta, porque a gente tem que entender o que eles estão prometendo na minuta. Existe isso conversa ou não conversa? Então, você pega a minuta de convenção e já também tem tempo de alterar alguma coisa. Sim. Às vezes, quando a gente entra, não tem minuta ainda. Aí então, você dá um direcionamento. É o contrário. A gente vai fazer o projeto e a minuta depois vai olhar o projeto para sair com os textos. Quando já tem uma minuta, você precisa falar o que está na minuta condiz com o que está no projeto. Então, você tem que olhar as duas coisas. E a outra coisa que você olha é custo. Não tem jeito, você sabe. Você é síndico, eu fui síndica, né? A gente, administradora mesmo. Tudo que você olha num projeto, você tem que pensar, ele também é eficaz financeiramente? Eu estou tendo um custo desnecessário que vai aumentar a taxa de condomínio por alguma coisa que eu estou fazendo agora neste projeto e que poderia ser melhor planejado? Então, você vai olhar custo, desempenho, de o quanto é eficaz essa operação, tipos de área que tem que ter e a documentação. Né? A documentação, às vezes, ela vai te dar não só a regra, a minuta, mas até o rateio. Vou dar um exemplo. Você tem um empreendimento misto, então, que a gente vê no mercado. E você tem loja no térreo. Esses prédios estão saindo. Um residencial, tem lá, sei lá, 40 apartamentos. No térreo tem 2 lojas. De repente, você vê, e eles colocaram o rateio para taxa de condomínio por área. A loja está para fora. Ela não usa nada do condomínio. Claro, limpeza de fachada, o seguro da torre. Mas ela não usa os elevadores, ela não usa portão de garagem, ela não usa piscina, ela não usa nada. Só que esqueceram que eles tinham que fazer um rateio diferente para cobrança da cota condominial, porque é uma questão de justiça social, claro, do rateio. Essa loja tem que pagar muito menos. Então você vai olhar e você fala, nossa, aí a loja, a gente já viu isso, né? No Tatuapé, a gente tinha um caso, foi visitar, nenhuma loja, eram 6 lojas no térreo, nenhuma alugada, e era um permutante que pegou essas lojas. É o que mais tem isso. Por quê? Porque o condomínio, a taxa de condomínio dele era tão absurda que inviabilizava para o locatário. Então, um negócio ali. Então, parece besteira, mas é como se você tivesse que olhar várias frentes. O projeto arquitetônico para atender tudo que precisa ter naquele condomínio e o síndico administradora, quando receberem, terem todas as áreas necessárias para operar, quanto essa brincadeira vai custar, porque no final o condômino vai pagar e vai sair do bolso dele. Sim. Né? A vida útil, então, quando a gente fala muito, mas o projeto? Mas o projeto, depois disso, resolve lá na operação. Não resolve, porque aquilo que você projetou é o que vai ser construído e entregue. E quem são os proprietários? Os condôminos, seja para morar ou para ocupar, seja investidor, aquilo é um patrimônio para ele. Exato. Então, quanto mais esse patrimônio vem entregue, é um legado eficaz para ele, né? Aquilo é um bem. É um bem, exato. Que se valoriza, que tem uma velocidade de venda ou de locação alta, que tem um rateio condominial baixo, então, em relação à concorrência, ele é muito competitivo, que está pensado em manutenção,
que está pensado em comunidade. Fecha todas as pontas. Fecha todas as pontas, é um ganha-ganha. Todo mundo ganha. O arquiteto ganha, porque recebe as informações para desenhar, e a gente já desenha em planta, quando dão para a gente já desenha tudo, entrega desenhado. A incorporadora ganha, porque entrega um produto com baita desempenho super bom e ela vai vender mais, né? Para o nome dela. E ela vai ter menos também demanda depois da entrega de atendimento ao cliente, menos reclamação do síndico. O síndico e a administradora ganham, porque tem um empreendimento que tem todas as áreas preparadas da forma correta para trabalhar. E quem mais ganha? O morador, que tem um empreendimento redondo. Aqui, Obeli, eu lembro que quando você entrou aqui, você implantou o Parque da Cidade, né? Praticamente, eu acho que você como master, você pegou a implantação. E eu lembro que sempre existe, né? A síndica foi indicada pela incorporadora para defender o interesse da incorporadora e não tinha nada a ver com isso, como na maioria das vezes não tem nada a ver. E às vezes o condômino, eu não sei o porquê, isso foi enraizado. Cultural, né? Cultural, que o síndico ele vai defender algumas coisas. Eu acho que pode acontecer, né? Não dá pra gente dizer ali... Tem profissional de todo tipo. Tem profissional de tudo quanto é tipo, mas no seu caso, eu percebi que a antiga incorporadora que implantou aqui, né? Que mudou depois, depois da entrega, ela chamou você porque ela tinha em você uma visão que você era a única pessoa basicamente no mercado para operar o síndico, que sabia todo o histórico e que sabia como operar o condomínio pela complexidade dela, em que tinha selo LEED, e que tinha uma série de critérios de operação. A Invac, que era uma loucura. A Invac até hoje é uma loucura, né? E que eu falei antigamente, eu falei, Obeli, hoje eu tô aqui, depois de muito tempo, e eu vejo que ninguém sabe o condomínio como você sabe. Diversas vezes a gente sai de reunião e eu vejo e falo, nossa, se tivesse a Beli aqui, ela ia falar agora aqui como que funciona. Porque tem uma coisa, acho que aqui ajudou muito o fato de eu ter feito análise da convenção de condomínio, porque na época eu não fiz o projeto de desempenho operacional, fiz dos residenciais, do comercial foi uma outra empresa que fazia administração corporativa, porque ia ser administradora. Mas a minuta da convenção de condomínio de empreendimentos mistos e complexos como é esse, e hoje tem um monte de empreendimento misto, eu na GEA já fiz mais de 200 projetos de empreendimento misto. É a bola da vez, né? Em São Paulo, nos grandes corredores, a bola da vez... É tudo indicação. É tudo indicação. Eles são eles extremamente... te indicam porque entendem que você faz um bom trabalho e trazem valor para o projeto deles, para entrega, segurança, solução. E eu imagino que é o indica, porque de ganha-ganha. Olha, tudo... põe a empresa aqui que ela vai fazer todo um processo que vai nos ajudar e ajudar todos lá a planejar a operação. Planejamento de operação. É pensar na operação e trazer ela para o momento presente, que é o momento do desenvolvimento do projeto. E aqui, a gente pegou a análise de convenção de condomínio para fazer. E era uma análise de condomínio que ensinou pra caramba. Porque, primeiro, você não tinha muito empreendimento misto, então o Parque da Cidade era um case, era novo para todo mundo. Para a administradora, para os síndicos, para quem estava trabalhando, né, os fornecedores. E ele era extremamente complexo, por quê? Porque você tem um condomínio geral, que é aquilo que todos os ocupantes ou os usuários usam, né? Então, se você tem aqui a Torre Tarumã, né, que ela é office, se você tem uma torre corporativa, né, as duas usam todas as áreas da praça, área comum. Então, às vezes, você vai ter 10 torres dividindo uma área comum. Vem agora uma residencial. Aí tem um setor, que às vezes você tem, por exemplo, uma garagem que só 2 torres usam. Aí você tem cada torre, cada figura dessas, ela tem que ter uma conta apropriada, ela tem as despesas só dela. Então, por exemplo, aqui na Tarumã, você tem os elevadores. Você não pode cobrar os elevadores dessa torre, da torre do lado. Então, a parte não só de gestão, de ter um síndico, cada subcondomínio, né, torre, ter um subsíndico, que é o síndico daquela torre. Você tem toda a apropriação de despesas, de contas, você tem convivência. Perfeito. São muitos detalhes. E o Parque da Cidade, além de ser muito grande e ter tudo isso, ele tinha coisas que
até hoje são novidades. Quando você fala do lixo a vácuo, quantos empreendimentos você conhece com lixo a vácuo? O único é o parque. Aí eles trouxeram, né? Na época o Odebrecht falou, não, eu quero trazer a coisa mais moderna. Imagina 10 anos atrás que isso, tem exatamente de lixo. Eles noção. foram buscar a Envac europeia para fazer o primeiro sistema de lixo a vácuo no Brasil. De operação. Então, de Para quem não operação. sabe, pessoal, a Envac é um lixo que a gente coloca dentro dos seus recipientes nos andares, tem uma porta de vácuo, você joga o lixo e esse lixo ele desce para um subsolo onde tem toda uma operação de maquinário aonde faz em pallets de vácuo esses lixos para ser retirado depois num caminhão, tudo muito sustentável, tudo muito limpo, muito fácil e precisa de toda uma operação. E aí você veio com toda essa expertise para operar esse sistema. Então, na hora que a gente pegou, eles falaram, olha, a gente precisa de alguém que entenda muito da convenção de condomínio e que entenda de operação. Então, você pode entrar. E ainda assim, foi muito desafiador. Porque, por exemplo, a Envac, então vamos colocar Envac, vamos aprender tudo sobre lixo a vácuo, não tem. No meio do caminho, a empresa falou, a gente não conseguiu outros contratos no Brasil, a gente está indo embora e vocês precisam formar alguém para tocar a Envac aqui. É o custo da inovação, de você trazer uma coisa nova e a empresa não deu continuidade nos negócios do Brasil, e aí você tinha que o quê? Com a empresa falar, então vocês vêm para cá e a gente vai formar a gente para poder fazer a manutenção desse sistema. Né? Sim. Ou convivência. Sim. Você tem um residencial tocando obra durante o dia. Zona barulho, e caminhão que chega, caminhão que sai. Mas os comerciais precisam de silêncio porque eles estão trabalhando. Muito complexo. Aí quando chega à noite, os comerciais e o shopping tocando obra e os residenciais querem dormir. É muito complexo, o trabalho é muito Parece difícil. bobeira, mas são muitos conflitos. Imagina, você tem que ter muita experiência. E eu imagino que quanto mais você faz, mais experiente você fica para os novos projetos, você tem uma visão mais aberta. É uma coisa literalmente de experiência de projeto. Know-how, você vai ganhando ganhando know-how. 500 projetos, mais de 500 projetos, imagina que você pega algo na mão, você olha o empreendimento, você já rapidamente já visualiza tudo. É isso. É um tato muito que você operou muitos, né? Sabendo, tendo essa sensibilidade. Visita técnica, você faz o tempo todo para entender como que as coisas estão acontecendo na prática, porque você tem uma retroalimentação de projeto. E aí, aquilo que você estava falando da participação do síndico ou da administradora antes, ainda é uma cultura que o mercado de incorporação não tem e precisava ter. Porque você imagina o seguinte, a gente vai lá, puxa e pensa em toda a operação para que o síndico e a administradora recebam o empreendimento eficaz. Sim. Bacana. Trouxemos tudo para cá, vai resolver tudo 100%? Não, porque as coisas mudam, talvez fique uma rebarba, né? 2 ou 3 coisas que mudaram que você vai ter que correr atrás, mas a maioria das situações já foi prevista. Qual era o ideal? O ideal é que antes de instalar esse empreendimento, 3, 4 meses antes, um empreendimento como esse, 6 meses antes, você já começasse a incorporadora a buscar administradora e um síndico profissional. Seria perfeito. Para trazê-los antes e eles conseguirem ter tempo de estudar a minuta da convenção de condomínio e de regimento interno, eles fazerem todas as visitas, entenderem os equipamentos, eles entenderem qual é o quadro de mão de obra, que tipo de empresa, e eles construírem essa implantação juntos, com tempo. É diferente você receber isso 3 a 6 meses antes, e receber 1 semana antes, 15 dias, falar, já vou instalar, você pode fazer. Por quê? Porque você tem tempo de analisar o que foi feito no projeto, analisar os documentos, você estruturar uma previsão orçamentária de rateio com empresas já orçadas no detalhe, no pente fino, já negociadas. Uma coisa importantíssima no empreendimento mais complexo, você pode chamar já os proprietários, né? Quem adquiriu as unidades, para uma que a gente fala uma pré-assembleia. Quer dizer, você chama essas pessoas para reuniões, falando, olha, daqui 3 meses a gente vai entregar, a gente já está começando a pensar como vai ser a entrega. Turma, porque a turma vai vendo, vai tendo ali uma interação já pré-entrega. Participa do processo. De repente se monta uma comissão. Não se sente ali goela abaixo toda a operação. Não existe um porquê tudo isso, pessoal. Essa empresa está aqui, isso está aqui, porque existe esse processo. Não é porque a gente tá, porque a gente quer, porque a gente gosta e tudo mais. Existe tudo por trás. E isso que você falou da incorporadora indicar o síndico é cultural mesmo. Acho que tem uma coisa, às vezes, a gente repara muito em reunião, como se fosse
O condômino nós, né? Então, eu condômino morador, ou comercial nós, e o síndico ele. Não, na verdade, quer dizer, é um patrimônio que precisa ser bem gerido e é interesse de todo mundo que isso aconteça. E quando a incorporadora, ela indica um síndico, ela geralmente, mas assim, 99,9% das vezes, qual é a preocupação dela? A preocupação dela foi criado um conceito para esse empreendimento, ele tem que ser eficaz e eu preciso colocar alguém, principalmente na fase inicial dos 2 primeiros anos... Que saiba operar muito bem isso. Que saiba operar isso de uma maneira profissional, porque senão as coisas vão ser descaracterizadas e esse empreendimento ele acaba sendo desqualificado, ele perde valor. Pro próximo que eu vou vender, para a ele vai ser incorporadora é case. muito ruim. É isso. A incorporadora precisa que isso funcione como foi planejado. Por quê? Porque isso é o portfólio dela para continuar vendendo outros. Isso é a vitrine dela. Então, na hora que você faz uma implantação, a gente fala que a implantação é tudo. O empreendimento que ele é mal implantado ou que ele tem uma visão amadora na implantação, principalmente os mais complexos, você vai ficar resolvendo o problema disso depois por anos. Então, a implantação, o primeiro ano, os 2 primeiros anos, mas principalmente o primeiro ano, ele é muito importante. Muito importante. Porque você tem que pegar e estruturar procedimentos, equipe, encontrar os fornecedores, parceiros certos, a gente fala, de qualidade. No meio de condomínio, que síndico que implanta, síndico não fica. Por quê? É muito trabalho, é uma loucura. E o condomínio ele não entende que o primeiro ano vai ser um ano, tá falando o nome, implantando. Você tá testando e corrigindo. Com a máquina já funcionando. Você tá trocando o pneu com o carro andando. Exato. E aí, ele às vezes pega em comparação um prédio que ele já mora. E não é isso, não é a realidade. Dependendo de a complexidade de alguns condomínios, a minha experiência, ele demora 3 anos para ser implantado, não é um ano. E faseado. O faseado, você tem empreendimentos, tem às vezes 8 torres, 10 torres, entrega 2 a cada 1 ano, 2 anos. Você fica 10 anos implantando, porque você implantou. Aí você tem uma área comum. Aparece mais 2 torres com mais um pedágio de área comum. Gente, você começa tudo de novo. É uma série de problemas e de situações que a gente que é síndico e que opera condomínio, está no mercado condominial, sabe que não tem solução. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, o elevador. Ele vai quebrar muitas vezes na implantação, vai quebrar. Não existe se alguém falar que não vai quebrar, está mentindo. Não é do setor. Ele vai quebrar muito na implantação. Você vai ter que ter algumas métricas para, com experiência, mitigar isso, trabalhar a favor. Você vai pensar o fluxo. Você já vai comunicar as melhores práticas, vai criar ali os melhores processos, mas não tem como diminuir que ele vai quebrar mais do que um uso normal. Não só quebrar, mas, por exemplo, você vai colocar o protetor de elevador, coisas bestas. Não, você não vai colocar, você vai fazer em madeirite, que é mais caro, mas você vai deixar no elevador de serviço madeirite o primeiro ano. Você vai regrar o fluxo por onde vai entrar material de obra e sair entulho naquele primeiro ano para não criar um caos. Então, assim, a operação, no final, é ela que comanda tudo. Exato. Ela que comanda tudo. A operação bem planejada, você tem, assim, é uma qualificação. Isso a gente fala tanto. É um empreendimento de qualidade. E isso é perceptível para quem mora. E os empreendimentos, eles estão cada vez mais complexos. E quando a gente fala mais complexo, não é só mais complexo, porque, só vou dar um exemplo, um cliente nosso, Parque Global. Você tem um Einstein com case vocês estão oncologia, fizemos. É um bairro. Então você tem primeiro 5 residenciais de altíssimo padrão. Aí você tem uma segunda fase que tem o Einstein lá dentro, uma universidade. Quer dizer, você tem um hotel, você tem um centro médico gigantesco. Quando você fala que você vai ter 600 consultórios, gente, você tem noção de quantas pessoas são a cada hora transitando numa recepção? Quer dizer, tudo que você tem de gente subindo e descendo o elevador, o trabalho prévio de concepção disso, ele é muito delicado, ele é muito difícil. E depois o síndico que vai operar isso é muito difícil. E ele precisaria necessariamente ter uma interação anterior. Eu não sei como foi o processo lá, mas muito provavelmente elegeram um síndico lá no dia. O ideal é que ele nascesse antes e já viesse indicado. Uma pessoa ser eleita dentro de um condomínio como o Parque Global para administrar e começar do zero no dia que foi implantado. Dessa, meu amigo, vai dar problema. Não tem como não dar problema. Tem que ser feito antes. Tem que explicar para os moradores, foi feita essa indicação por conta disso.
porque a gente pegou, escolheu uma empresa credenciada, que tem expertise, know-how, fez uma interação com a outra empresa e chegou aqui na ponta com todo um histórico para mitigar os problemas, para melhor gerenciar o problema, né? E quando a gente fala de complexidade, é engraçado porque a gente acha que a complexidade, ela tá ligada, Rodrigo, a empreendimentos de grandíssimo porte, como o Parque da Cidade, o Parque Global, bairros planejados, mas não. A gente pega, por exemplo, hoje, São Paulo. São Paulo, você tem pouco terreno disponível nas áreas mais centrais, mais visadas, você consegue 1 metro quadrado de venda maior. Aí é o contrário. Você tem 2 situações hoje que você não tinha há 20 anos, que são terrenos muito pequenos, em que você tem que conseguir colocar um número de unidades, né? E ter uma coisa que para a incorporadora é lucrativo, que funcione bem, mas que o terreno é minúsculo. A gente está pegando empreendimento sendo construído em terreno de 600 metros, de 800 metros. Quer dizer, e está saindo um prédio. Então, aí, ao contrário, você tem pouco espaço e você tem que racionalizar muito bem todas as áreas, porque você não pode ter o luxo de usar nada que possa ser uma área social, né? Ou retrofit. Você não falava de retrofit. Hoje em dia você tem retrofit de empreendimento, você tem retrofit para Airbnb, você tem empreendimentos comerciais, por exemplo, que a gente tem projeto, que você tem que transformar ele num residencial para um cliente que ele, na verdade, vai ficar com o edifício inteiro e vai locar todas as unidades igual hotel, rotativo. A sua visão, ela então, quer dizer, ele é complexo, ele não é grande, mas ele é extremamente complexo. Por quê? Você não... O projeto que nasce do papel, você pode inventar o que você quiser. Agora, uma coisa que era um edifício de escritórios, que tem que virar, cada escritório vai virar 4 apartamentos com banheiro, que vai ter que ter recepção, que vai ter que ter limpeza, que vai ter que ter restaurante, que vai... Um negócio que não tinha, ele é pequeno, ele é de alta complexidade. Ou segurança. Você pega um empreendimento de 10 unidades, você fala, isso aí é fácil. Só que São Paulo está muito mais perigoso do que era. Exato. Então, você tem que planejar a segurança de um empreendimento de 10 apartamentos de um jeito que você não planejava há 20 anos. Está muito mais complexo. Está muito mais complexo, exato. Né? E Obeli, para deixar essa conversa até um pouco mais leve, que, nossa, é complexo, né? Condomínio, você vê que condomínio, eu acho que todas as etapas não são nem um pouco fáceis. Mas é muito legal complexo. De trabalhar. Não, é muito legal. É muito legal de trabalhar. É um meio, assim, para se explorar... Não tem rotina. Não tem rotina, dinâmico. Eu adoro mesmo também. Cada dia é uma situação nova, mas é complexo. E tem que trabalhar bastante, né? Se a pessoa não gosta de trabalhar, não é condomínio. Vai para outro... Só que tem muita coisa bacana. Eu acho que assim, você pega hoje empreendimentos e projetos, gente, você olha o projeto e fala, isso é muito legal de trabalhar. Você vê a equipe... envolvida desde o começo da concepção do projeto até a entrega, a obra, depois o síndico, o próprio aqui. Nós andamos aqui pelo conceito. O Parque da Cidade é primeiro mundo. Você fala, isso aqui é primeiro mundo, parece que você está na Europa, nos Estados Unidos. E tem muita coisa aparecendo assim de Smart City, né? Do conceito de Smart City. O Parque Global da Banks, esse o conceito. Que é no Morumbi, que é incrível, quer dizer, você tem uma mistura ali de residencial corporativo, hotel, hospital, universidade, loja, dentro de uma coisa, você tem W Torre, né? Aqui o Alto das Nações, o Alto das Nações, por exemplo, onde tem o Carrefour, vai continuar com o Carrefour. E aí você tem que tem um projeto lá. Um corporativo, que é um absurdo, vai ser o corporativo mais alto do Brasil, ele tem mais de 200 andares. Nossa. Então lá, por exemplo, esse é um case que é bacana, que a gente fala do tempo do projeto. A gente entrou no começo do projeto. Então, há tudo para corporativo, pensamos em tudo, como é que vão ter 40 mil pessoas aqui. Então, tudo, né, planejado para uma massa de gente. Imagina a hora do almoço, né? Todo mundo entrando, todo mundo saindo, todo mundo circulando. Na hora que estava tudo resolvido, andou, no meio do caminho, putz, mas espera aí. A gente tem um prédio que tem mais de 200 andares. Olha a vista que isso tem. Vamos criar um mirante lá em cima, que nem o do Farol Santander? E aí, na hora que... vamos criar um mirante. Você fez esse conceito. A ideia é demais. Aí ligaram pra gente. Então, a gente precisa de vocês, de bombeiro, de elevador e de segurança. Sim. Todo mundo aqui. Por quê? Porque a gente quer fazer um mirante. Só que na hora, o projeto já estava aprovado e você tinha o número de elevadores. Sim. E aí, qual é a preocupação da W Torre? A hora que eu colocar um mirante, eu preciso, de 1 a 10, ter 10 em segurança, 10 em incêndio,
né? Porque eu tenho começa, visitantes aí começa... e visita. Eu preciso ter 10 em operação de que esses caras vão chegar, vão pro mirante, vão descer, o fluxo vai estar certo. Aí que entra você. Aí, quando a gente tipo, viu... legal a ideia, mas calma lá, o vamos ver. bombeiro, o cara do elevador. E quem que virou estrela? Todo mundo virou, né? O coadjuvante, o protagonista virou o cara do elevador, consultor de elevador. Olha, tá bom, como é que a gente vai fazer para operar se lá em cima cabem X, eu não lembro do número, vamos supor, 1.000 pessoas por hora. Se a gente pegar e usar tais elevadores, o elevador vai demorar demais para o condômino, não dá para tirar o conforto do condômino. E, de repente, a gente tinha que ter toda uma inteligência em cima do elevador. Depois que resolveu o elevador, em cima do bombeiro. Depois que resolveu o bombeiro, onde é que vai ser a recepção que não estava planejada? Ficou super bacana. Ficou 10. Mas assim, um negócio que... Nossa, e agora? Senta todo mundo e fica um olhando para a cara do outro de... Putz, e agora? Velho, quanto tempo você já faz isso? Então, eu comecei com 18, eu tenho 52, né? Mas para condomínio... Para condomínio... Uns 25 anos, 26 que bagagem, anos. hein? Bastante tempo. E é muita coisa legal. Sei lá, outro exemplo, outro que é bacana. O Shopping Guatemi em Campinas. Sim. Shopping Guatemi em Campinas tem uma área enorme, acho que uns 700 mil metros, talvez. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bairro em volta do shopping, também Smart City, em que você consegue fazer tudo a pé ou de bicicleta. Então, você tem 60 terrenos que vão ter 100 torres. Com tudo, comercial, shopping, restaurante, escola, residencial de todos os tipos, em volta do shopping. 4 parques. Então, de repente, era um projeto que a gente foi visitar vários parques. A gente foi até a Fundação Vitor Tivita para ver o parque de lá. A gente veio no próprio da W Torre, a gente visitou. Então, quer dizer, a gente foi na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, para entender quanto custa manter um parque, o que tem que ter. Aí a gente visitava o parque e falava para o gestor, o que você sente falta aqui que devia ter? Então, foi um trabalho de 1 mês visitando o parque para poder levar inteligência, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí o cliente fala, não sei fazer, mas espera aí que a gente vai correr atrás. Então, hoje você tem muitos empreendimentos que estão trazendo uma inteligência de qualidade de vida, de centralidade. Então, de criar uma centralidade, né, onde as pessoas consigam trabalhar, morar, consumir, se divertir. Claro, São Paulo é enorme, você tem vários mas naquela centralidade. Perfeito. Então, muita coisa bacana. Muita coisa. Muita coisa legal. Ô, Beli, e aí quando eu falei de mais leve, assim, o papo, porque eu conversando com você, você me falou que você tem aí um projeto muito bacana também, que não tem nada a ver com isso, que é completamente o oposto. E aí é legal, porque você tem um contraponto de um outro lado que é leve, traz paz de espírito. Conta pra gente um pouquinho esse espólio do aplicativo que você tem. É yoga? O que que é? A gente Explica. Fala de dor, né? Que tudo nasce de uma dor, né? Que é uma outra coisa, a gente pessoal. Fala, dor é uma isso. outra coisa, nada a ver com condomínio. É um outro projeto seu, mas que eu achei legal. Você ter uma outra situação na sua vida e você estava contando que você está no interior, que você mudou, que você está achando maravilhoso o seu estilo de vida. Porque realmente, imagina, você com mais de 20 anos de bagagem, trabalhando com todas as incorporadoras, fazendo a cidade se transformar. Eu vejo que você é uma transformadora, porque São Paulo é o que é. Tem 500 projetos atende em São Paulo, quer dizer, 500 projetos. Imagina, 500 projetos que você tem ali uma pitadazinha de transformação na cidade, né? E São Paulo, acho que 80% de São Paulo é condomínio, é vivência em condomínio, são essas torres, muito a fotografia de São Paulo. A fotografia de São Paulo são prédios. De São Paulo. É a cara de São Paulo, é difícil, condomínio, rapidez, agilidade, e isso também cansa também uma hora, né? É bacana para alguns em algum momento, mas chega algum momento que a gente estava conversando que também a gente começa a querer também a esparecer e trazer o contraponto. E aí pra mim foi assim. E você me trouxe esse case. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu comecei com esse negócio de agitação, né? 3 filhas, 5 cachorros, vida correndo, né? Corre pra tudo que é prédio, fazendo projeto. E eu sou bem acelerada, né? Aquário. Igual eu, imagine. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo, 10 livros ao mesmo tempo. Falamos muito. Fala rápido. E geticula, fala rápido.
E aí eu falei, não, eu vou fazer meditação, né? Senão eu vou pirar, eu vou enlouquecer. E aí isso há uns 10 anos. E eu fui procurar no Google meditação. Eu demorava tanto para achar as coisas que na hora, 3, 4 horas depois de pesquisar, eu falava, quer saber, não vou fazer mais nada, porque eu cansei de ficar pesquisando. E eu falei, um dia, quando minha vida estiver mais calma... Eu vou fazer. Eu vou fazer um negócio de meditação, uma plataforma, um site, um aplicativo. O aplicativo tá bem, nem se falava ainda aplicativo. Aí eu fui lá e registrei, www.medita. E deixei lá tranquilinho. Nome bacana. Medita. E botei um aplicativo Medita Bem. Aí registrei as marcas, deixei lá paradinho. E com essa mudança de vida, de ir para o interior, de procurar dar, né, uma equilibrada em vida profissional e vida pessoal, mais qualidade de vida, comecei a peraí, que eu acho que eu vou tocar esse projeto. E aí estou fazendo, vai ser lançado daqui no máximo 60 dias, um aplicativo de meditação, chamar Medita Bem, né? Então a gente está na fase de teste e MVP e colocando legal, já nas legal. lojas para testar, já quase pronto. Falta os 30 dias Que agora, bacana. termina. E aí traz meditação, yoga, respiração, Muito legal. do yin, tudo para dar uma descompressão. Eu vou pegar o Descompressão, aplicativo a hora e vou que estiver divulgar pronto, para eu já todos vou- os vai. condôminos Vai, e colocar. muito bom. Falar, vamos acalmar aí, vamos meditar, calma, porque hoje tá tudo muito acelerado. Muito. WhatsApp... Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente vê até de comunidade, como nas grandes cidades, a gente foi tanto para um lado da correria que como está começando a rolar o contrário, as pessoas estão procurando mais verde, trazer o verde para dentro de casa, para dentro do condomínio. Yoga, meditação, mesmo fitness, a coisa mesmo dos animais de estimação. As pessoas estão procurando de novo vir um pouco mais para dentro, estão querendo a tranquilidade. Às vezes a gente ainda não consegue, mas é um caminho sem volta. Do mesmo jeito Com que certeza. Sustentabilidade é um caminho sem Sim, volta, caminho sem volta. qualidade de vida é um caminho sem volta. E isso é uma coisa que as comunidades, os Porque bairros, chega os uma hora que você empreendimentos faz aquele porquê. Para que eu tô vão fazendo tudo isso? considerar. Qual é o propósito final? É isso. Aonde eu quero chegar? Para que eu quero É chegar? isso. E eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo, já dando gancho. O que é o conceito de felicidade e de sucesso para você? Vamos colocar sucesso. Felicidade, sucesso. O que é sucesso para você? Eu acho que sucesso é você conseguir fazer aquilo que você gosta. Porque eu acho que sucesso tem muito uma visão. O que é o sucesso? É o melhor carro? É o dinheiro? E você vê que Pode ser também. ele pode ser também, mas que o sucesso ele se compõe de várias coisas. Para cada um, sucesso é uma coisa. Eu acho que o sucesso é você olhar para a sua vida e você sentir que ela faz sentido, que ela vale a pena, que você vive a vida, que você conseguiu construir o que você queria. E construir o que você queria pode ser uma família, Sim. pode ser uma relação familiar, pode ser uma empresa de milhões, Sim. pode ser ter uma casa Um e case. vários... Então, para você, sucesso Então, não é algo único, é porque um para compilado. cada pessoa, É isso. sucesso é uma Por coisa. isso que eu pergunto para todo mundo, que então, eu quero entender. Para mim, sucesso hoje é poder fazer o que eu gosto, viver disso e sentir. É quase um caminho da alma. Que eu consigo hoje olhar para minha história, minha trajetória e estar feliz com tudo que eu vivi, com quem eu sou, e olhar para frente e saber que tudo isso, né, que eu sou, que eu vivi, que me aconteceu, hoje me põe num caminho de sentido, de propósito, de muitas coisas ainda que eu posso fazer e um sentido de autorrealização. Autorrealização. Boa. Tipo, eu sei que eu vou fazer um monte de coisa, mas agora eu falo, tá bom, mas as coisas que eu queria viver e fazer, a maioria eu vivi e fiz. E aquelas que eu ainda não vivi, mas que eu quero, eu acho que eu vou viver, vou chegar, acho. E não tem preconceito, né, Beli? Porque às Você vezes quer um a gente exemplo pra traz mim? o nosso Sucesso. sucesso para o sucesso do terceiro. É. E que acha que o nosso conceito de sucesso É o tem do que ser o outro. conceito do outro. E tá tudo certo. Se o outro quiser trabalhar numa ONG e não viver de verde, não ter carro e não ganhar,
Enfim, e o sucesso dele é esse. É esse. E tá tudo certo. É ali que ele encontra e eu também o acho o conforto. inverso, que também o inverso existe um preconceito. A Sim. discriminação, que é o seguinte: o cara quer ter um carro, quer ter uma casa gigante, quer andar de avião, quer andar de helicóptero. Também tá tudo certo. Também tá E ele certo. tem que dar prazer pra isso, tem que dar valor pra isso. E não tem que você menosprezar ele por conta disso. Ok, legal. É E isso. o outro também, ok, legal. Cada um no seu conceito e vambora. Que eu acho que o lance é muito o eixo. O eixo tem que estar na gente. E eu acho que hoje tem muita comparação por conta de mídia social. Antigamente você convivia com um determinado número de pessoas. E de repente hoje você tem acesso a milhares de vidas, de recortes de vidas. Por isso está todo mundo tão deprimido, tão ansioso. Tudo. E aí parece que a vida dos outros é toda maravilhoso, né? Você vê o post dessa viagem, com um casamento desse, com a empresa desse, com a família daquele, são recortes. E é muito difícil você conseguir parar com a comparação e fazer, na verdade, não uma comparação, mas uma referência. Putz, eu quero isso. Se essa pessoa conseguiu, então é sinal que isso é uma coisa factível de se conseguir, bacana. Mas você achar o seu eixo. Então, por exemplo, para mim, sucesso hoje é eu poder, se eu quiser parar às 4 horas da tarde, eu tenho 3 filhas, né? 13, 18 e 20 anos. E se eu quiser parar às 4 da tarde e pegar a minha filha na escola, no vôlei, eu consigo. Se eu quiser hoje, eu moro numa chácara, eu saí de São Paulo, trabalho para São Paulo. Mas às 8 horas da noite eu tô sem sapato, eu sento, eu ponho uma taça de vinho, olho e eu enxergo o céu. E ali eu dou aquela acalmada, penso no dia. É sucesso. Você sabe que fazer um baita de um projeto e olhar e falar, fiz esse projeto. Velho, é sucesso. Esse ponto que você falou, eu tenho como um conceito de sucesso que eu não tenho obtido isso. Hoje eu não tenho tempo. E eu acho que o maior valor é o tempo. Muito mais do que o dinheiro. Acho que o tempo hoje é o maior recurso. Eu não tenho tempo. Eu falo que eu trabalho muito. Eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. Não tem nenhum momento da fase do dia. A frase que falou hoje, tempo é luxo. E não deveria. É luxo. Eu falo, mas não deveria, E quando eu vejo que eu tenho tempo, eu falo, poxa, o que vale mais? É o tempo. Me dá tempo. Às vezes eu falo, não tenho tempo para gastar o dinheiro. Agora a gente volta, olha como tudo se liga. Como o estudo do tempo, ele também está ligado, de novo, à vida em comunidade, a isso que as cidades estão começando, as cidades grandes, né? Estão começando a fazer, de criar núcleos de centralidade. Você pega o Tatuapé, o Tatuapé é uma centralidade. Você pega, sei lá, a Porte, ela criou um negócio chamado Eixo Platina. Ela está fazendo uma centralidade. Por quê? De novo, para que as pessoas consigam ganhar tempo. Quando você não fica 1h30 no trânsito, você consegue fazer outra coisa. Para quem sabe, aqui o escritório da Advanced é aqui no Parque da Cidade. E agora fez o residencial e eu vou morar no residencial por conta disso, pelo um conceito você vai ver a pé pro que escritório. Eu comprei lá atrás no projeto. Eu já visualizava isso. Eu falava, qual é o conceito? O conceito é que eu tenho tudo a um passo de casa. Eu vou trabalhar a um passo de casa no meu escritório. Eu vou sair, vou almoçar em casa. Eu vou sair do meu escritório, vou voltar para casa, vou almoçar, vou levar meu filho na escola que é muito perto. É tudo muito, muito fechado. Porque se você não tem isso em São Paulo, você perde daí comodidade de vida, perde tempo e não chega dependendo no seu sucesso, que é ter aquela momento pleno da sua vida de sabedoria, de tranquilidade, que a gente não fica, porque você fica numa ansiedade maluca e querendo obter o seu sucesso de algum ponto. Você quer outro case que é muito legal? Você viu o Beyond, que é da Eu virei sócio. Então, eu sou surfista, eu fiz esse projeto. Jura? Eu virei sócio. Esse projeto, esse é outro. Porque ele é muito próximo, aqui faz sentido. Tinha uma piscina de ondas, e eu falei, olha, todo o resto eu faço. Piscina de ondas eu nunca fiz projeto. Eles, não, pera aí, então. Então você vai visitar, vai estudar. Quando falaram que ia ter uma piscina de onda, que eu ia escolher o tamanho da onda, a velocidade. 25 tipos de onda, uma onda a cada 4 segundos. E eu ia ter na minha casa, que eu ia falar, de quinta-feira eu posso ir, vai ficar funcionando até meia-noite. Eu falei, então quer dizer que quinta-feira, quarta-feira eu posso pegar 7 horas da noite pro meu clube e surfar a minha onda. Acho que esse até, pra quem não conhece, que é bacana de falar do Beyond, o Beyond é um clube onde era um hotel Transamérica, então uma retrofit, né? Uma torre foi demolida, outra foi aproveitada. É um baita de um clube que eles chamam de High Experience. Então, quando chamaram a gente, tinham vários outros consultores envolvidos,
A gente quer um clube que seja uma experiência sem igual. São 3 mil títulos, né? Pouco, se você pensar. É exatamente isso. Mas assim, para que quem é sócio desse clube tenha uma experiência única. E aí, de novo, o conceito. Ele ganhe qualidade de vida e tempo. Então, você tem em São Paulo um clube que tem ondas, é o maior piscina da Wave Garden vai ser a maior onda, vai ser de maior tempo, com tudo. Praia. Aí a brincadeira era, tá bom, a gente em reunião falando assim, tá bom, mas e a praia? Ah, então vai ter que ter um cara. Você que fez o projeto, que legal. Muito legal. Que legal. Então assim, vai ter que ter o cara que vai ficar passando o rastelinho e limpando a areia, porque a areia tem que estar impecável. Mas vai ter o sorvete do Rochinha passando e vendendo picolé? Putz, vai. Vai ter um quiosque do açaí? Ah, tem que ter. Eram reuniões deliciosas de fazer. Vão ter quantos restaurantes? Claro que isso depois implica em tamanho de cozinha, tamanho de refeitório, para onde vai o lixo, por onde entra a alimentação, não é o mesmo lugar de sair o lixo. Fazer uma visita esses dias. Baita complexidade, mas incrível. Isso. Baita spa. Baita spa. Você tem coworking. Muito então, legal. assim, você pode se hospedar. Então, quem compra o título e não, tem alguém que o projeto vem... é sensacional. Não, ali, então, a hora que eu vi, eu falei, não, eu vou fechar, não tem como. Você dependia de sair no final de semana pra praia pra pegar onda. Exatamente. Hoje você pode dá, sair daqui, 10 minutos de carro, ou se você quiser ir de bicicleta, você pega a onda às 6 da manhã, se troca e vem pro trabalho. Em São Paulo. Eu vou muito pra muito legal. Eu vou muito pra Fazenda da Grama, que também tem. Tem lá o projeto. E aí, quando veio o projeto, eu falei, putz, é melhor ainda, porque o Fazenda da Grama ainda tudo bem, é final de semana, que é maravilhoso. O conceito é maravilhoso, fora de sério. Mas a hora que eu vi aquele projeto em São Paulo, e ainda muito próximo aqui de onde eu vou morar, eu falei, nossa, não tem essa como. Tendência, acho que São Paulo, a gente está falando, né, mas de cidades grandes, é realmente começar a olhar a gestão de tempo que a gente falou e criar centralidades. E as cidades menores são desenvolver e trazer tudo que é muito moderno, de muita qualidade, etc., mas mantendo a qualidade de vida que as cidades menores já têm. Quer dizer, é crescer de forma ordenada sem perder a qualidade de vida. Então, eu não sei, eu sou suspeita. Perfeito. Mas eu falo assim, cada projeto é um. Você não usa, você ganha experiência, mas você não usa uma informação de um projeto e outro, porque cada projeto é único. Perfeito. Então, é tão legal de trabalhar, é tão bacana, porque você está falando de comunidade, você está falando de gente. A gente fala de projeto, mas projeto é gente, porque no final o que você está pensando é quem vai morar, trabalhar, visitar esse lugar, como é que ele vai usar, como é que ele vai circular, como é que isso vai funcionar, como é que isso se relaciona com a cidade. Gente, você está falando de comunidade. Sim. Então é muito legal. Maravilhoso. Bom, Beli, poxa, que belo papo, bacana, muito legal. Bom mesmo, parabéns aí por toda a sua muita história. Coisa, muita né? coisa, uma história muito bacana, por isso que eu fiz questão de trazer aqui, de compartilhar, então aprendi bastante, acho que mostrou bastante conhecimento para muita gente, e mais uma vez eu quero agradecer toda aí a sua expertise, tá próximo de você, quero aprender com você, falei, quero fazer um case troca, aí com né? você, uma troca, quero estar do lado, quero conhecer alguns projetos já que você executou para entender melhor esse processo. E obrigado mesmo, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Tá muito bom, muito bacana. Pessoal, vocês que gostaram do nosso podcast hoje, curtem, né? Bacana curtir ali, dá bastante visualização pra gente. Compartilha com o seu amigo que faz sucesso. Isso faz todo sentido pra gente fazer mais episódios e trazer mais conteúdo relevante pra vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!